Um terceiro método de discretização é o de volumes finitos. Neste método, o domínio é dividido em volumes de controle, sendo que cada volume de controle envolve um ponto nodal. A equação diferencial de conservação é integrada ao longo desse volume de controle e essa integração resulta numa equação algébrica linear expressando este princípio de conservação para cada um desses elementos de volume. Nessa formulação, a equação de discretização representa, então, o princípio de conservação da grandeza φ para este volume de controle. Uma característica importante desse método é que a conservação global de massa, quantidade de movimento, energia e outras grandezas ao longo do domínio, ela vai ser satisfeita independentemente do número de volumes de controle em que foi feita a divisão do domínio. Para ilustrar o método de discretização pela técnica de volumes finitos, nós vamos tratar um exemplo bastante simples que lida com a transferência de calor unidimensional em regime estacionário. Considerando então essas hipóteses, a equação de conservação de calor, de energia, pode ser expressa nessa forma. Temos d de dx de k dt dx, k é a condutividade térmica do material, mais um termo fonte associado a algum mecanismo de geração de calor, que pode ser positivo ou negativo, e isso é igual a zero. Então, essa equação diferencial que vamos procurar reescrever na forma de uma equação algébrica. Aqui nós temos o elemento de volume para o qual nós aplicaremos essa conservação de energia. Esse elemento de volume é delimitado pelas faces W e E. A área perpendicular aqui à direção X, que é a direção de transferência de calor, está ilustrada aqui pelas cores azul e vermelha. Então, nós temos um elemento de volume com dimensão ao longo da direção X equivalente a ΔX, um nó central, um nó no ponto P, um ponto a oeste, designado pela letra W, e um nó a leste, designado pela letra E. Essa notação é idêntica que é proposta no livro do Patanca. Então, os pontos nodais, isso é uma notação que utilizaremos ao longo de todo o restante do curso. Os pontos nodais são designados por letras maiúsculas e as faces dos volumes de controle por letras minúsculas. Então, aqui nós temos a face W minúscula, E minúsculo, e a representação também das dimensões. Delta vai ser utilizado para designar o tamanho do volume de controle na direção que estamos considerando a transferência. Então, nós temos ΔX, seria a distância entre essas duas faces que delimitam o nosso volume de controle, e del vai ser utilizado para especificar as distâncias entre os pontos nodais. Então, nós temos ΔXW, é a distância entre o ponto P e o ponto W, ΔXE é a distância entre o nó E e o nó P. Essas dimensões, elas podem ser iguais, mas podem também ser diferentes, dependendo do tipo de formulação que empregamos para construir a malha ou a discretização geométrica. Nos slides a seguir, então, nós vamos apresentar uma das técnicas que é utilizada para fazer a discretização dessa equação e gerar uma equação de conservação na forma de uma equação algébrica envolvendo as temperaturas nos pontos nodais.
Uma das maneiras de obter a equação de conservação é proceder à integração da equação diferencial nas regiões delimitadas pelas faces E e W, que representam os limites do nosso volume de controle. Então, através dessa integração, integrando aquela equação anterior, nós vamos obter K, que é a condutividade térmica do material, multiplicado por dt dx e avaliado na face da direita, que é a face E, menos K dt dx avaliado na face W, mais a integral do termo fonte. Nota que essa integral do termo fonte está ainda na forma de integral, porque o resultado de sua integração vai depender da forma como expressaremos a variação do termo fonte em função da posição. Então, há várias possibilidades de resolver essa integral, dependendo da forma como assumimos a variação de temperatura com a posição. Uma delas seria considerar uma função integral, onde assumimos que no interior do volume de controle a temperatura é uniforme. Essa formulação não é adequada para cálculo dessa parcela, uma vez que nas interfaces nós teríamos uma descontinuidade na função que levaria a um cálculo de derivada infinita. Uma outra possibilidade, que é a que normalmente é utilizada, é essa que é representada aqui do lado direito, onde temos a temperatura e aqui a posição x, e a possibilidade então é de assumir uma variação linear da temperatura entre os dois pontos nodais vizinhos. Então, considerando essa variação linear, é possível expressarmos esses gradientes em função dos valores das temperaturas nos pontos nodais e da distância que separa esses dois pontos. Então, a formulação que será empregada será essa de assumir uma variação linear para obtermos as expressões para os gradientes de temperatura e, consequentemente, para essas duas parcelas. Então, aqui já é obtido o resultado considerando essa variação linear, e para o caso do termo fonte foi assumido um valor constante uniforme para ele ao longo do interior do domínio. Então, neste caso, foram usadas duas formulações, uma de variação linear no interior do domínio, e para o termo fonte foi assumido que no interior dele o valor é uniforme. Não há nenhuma incongruência em se fazer essa consideração, quer dizer, nós podemos utilizar uma formulação linear para calcular algumas parcelas e uma formulação que assume o valor da propriedade uniforme no interior do domínio. Isso não compromete em nada a qualidade da solução que será obtida. Logicamente, nós podemos fazer alguns algebrismos com essa equação e reescrevê-la nessa forma final que é apresentada aqui. Nós notamos que fica uma equação linear, onde as incógnitas são as temperaturas nos pontos nodais, Tp, Te e Tw, e esses valores das constantes A, definidas em função das condutividades térmicas e da distância que separam os pontos nodais. Nós observamos também que o valor de AP, que é o coeficiente da temperatura P, é a soma de AE mais AW, e o B vem da parcela do termo fonte, em função do valor médio do termo fonte multiplicado por ΔX. Se tivéssemos um domínio com mais vizinhos em 2 e 3 dimensões, nós observaríamos que a equação final seria uma equação semelhante a essa que é apresentada aqui, APTP igual ao somatório dos coeficientes dos nós vizinhos em função das temperaturas dos nós vizinhos, mais um termo B que estaria vinculado ao termo fonte. Uma maneira alternativa de gerar a equação de conservação, e que particularmente eu acho mais interessante, é empregar um balanço de energia para um elemento de volume conforme essa disposição que é apresentada aqui, que é idêntica à que foi mostrada nos slides anteriores. Então, o princípio de conservação de energia para esse elemento de volume, considerando apenas transferência de calor por condução, seria taxa de entrada menos taxa de saída de energia mais taxa de zeração igual a zero. Aqui no caso igual a zero porque estamos considerando um caso em estado estacionário e a direção de transferência de calor que será considerada será apenas a direção x, respeitando as mesmas condições que foram utilizadas na outra forma de desenvolver a discretização. Então, vamos representar esse balanço de energia
e substituir as taxas de entrada, saída e geração para obtermos, então, a equação de conservação através dessa forma adicional. Desenvolvendo este balanço de energia, nós inicialmente calcularemos a parcela relativa à taxa de entrada de energia por essa face. A escolha por essa face aqui é o que já foi comentado exaustivamente nos cursos de fenômenos de transporte. Essa escolha das faces por onde vão entrar e sair energia é definida pela orientação do eixo. Como o eixo X está crescendo aqui da esquerda para a direita, vai entrar energia por essa face e sair por essa de cá. Então, a taxa de entrada de energia na face W é expressa pelo produto da área perpendicular à direção de transferência de calor, seria a área dessa superfície azulada, vezes a condutividade térmica avaliada nessa superfície, multiplicado por TW menos TP ΔXW. Essa relação aqui assume, da mesma forma que foi feito na discretização anterior, assume uma variação linear da temperatura entre os pontos nodais P e W, que é esse que está aqui à esquerda. Usando a mesma forma de equacionar, nós podemos determinar a taxa de saída de energia, que vai resultar na área, que é a mesma do caso anterior, multiplicada pela condutividade, agora avaliada nessa face E, pela gradiente de temperatura, Tp menos Te sobre ΔXE. Mais uma vez, a consideração de uma variação linear da temperatura no intervalo. A taxa de geração de energia, geração é sempre um fenômeno de volume, ela vai ser expressa dessa forma, vai ser o volume do elemento de volume, ou do volume de controle, que é A, que é essa área dessas faces, multiplicada por ΔX, que é o tamanho do elemento de volume ao longo da direção X, e vezes o valor de S barra, que seria o valor de geração por unidade de volume médio no intervalo compreendido entre as faces que estão à esquerda e à direita. Se substituirmos essas parcelas na equação de conservação, taxa de entrada menos saída, mais a taxa de geração, nós formularemos então a equação de discretização a partir desse balanço de energia. Então, procedendo a essa análise, nós temos parcela de taxa de entrada menos a taxa de saída mais a taxa de geração. Nós podemos dividir a equação toda por A, que é a área dessas faces, que é constante em todas essas três parcelas, e obtermos então uma versão para a equação de conservação. Aqui tem uma etapa intermediária no desenvolvimento, a definição dos coeficientes e finalmente a equação de conservação, que é uma equação linear, idêntica àquela que foi obtida usando a outra forma, que é a forma integral para derivar a equação de conservação. Na hora de fazermos a discretização da equação de conservação, é fundamental que examinemos uma questão importantíssima, que é a de obtenção de soluções que apresentem realismo físico. Imagine que naquele caso anterior nós retirássemos a parcela associada ao termo fonte, tivéssemos apenas uma equação de transferência de calor unidimensional em estado estacionário. Para uma situação como aquela, é bem fácil da gente perceber que a temperatura ela tem que ter um comportamento contínuo de queda ou de elevação. Uma vez que não há geração de calor, não temos nada que gere ou que consuma calor e que possa fazer que a temperatura numa região intermediária seja superior ou inferior às temperaturas que estão nos limites do domínio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, imagine que a solução exata para o problema seja essa da linha contínua preta e a solução aproximada obtida pelo método numérico é essa tracejada. Se eventualmente a nossa equação de discretização gerou uma solução como essa que está aqui ou como essa que é apresentada aqui embaixo, nós certamente podemos garantir que essas soluções são irreais e que certamente nós formulamos ou procedemos à discretização cometendo algum engano. Não é possível para um sistema com essas características apresentar temperaturas com esse comportamento. Se isso ocorrer, isso é certamente um indício de que houve algum erro na implementação da discretização ou na solução das equações de conservação. Nós veremos a seguir alguns princípios
que foram propostos pelo Patankar, na realidade são 4 princípios básicos que nós devemos sempre procurar respeitar na hora de desenvolver a discretização, e esses princípios sendo respeitados, eles vão sempre gerar soluções que, mesmo sendo aproximadas, elas vão ser realistas. A discretização das equações de conservação deve procurar satisfazer alguns princípios básicos. Um deles é que a nossa discretização gere equações que satisfaçam os balanços. Aí vai depender balanço de quê? Pode ser quantidade de movimento, energia, das grandezas de turbulência. Então, esses balanços eles devem ser respeitados, independentemente do número de nós ou do número de elementos de volume em que dividimos o domínio. A formulação por volumes finitos, ela permite sempre que esses princípios sejam entendidos, desde que tomemos alguns cuidados durante a derivação dessas equações. Um desses cuidados é a avaliação dos fluxos das grandezas envolvidas nas interfaces entre os volumes de controle. Um outro cuidado que temos que ter é associado à discretização ou à integração relativa ao termo-fonte. Muitas vezes esse termo-fonte depende da temperatura e é conveniente que a gente incorpore essa variação na hora de fazer a discretização. Então, uma das formas de avaliar o termo-fonte na equação discretizada é de assumir que esse termo-fonte, o valor médio dele, seja uma função da temperatura no ponto nodal P, e aí linearizar esse termo-fonte utilizando uma expressão semelhante a essa que é apresentada aqui. Então, SC seria a parcela constante do termo-fonte e SP a variação linear com a temperatura. Então, há várias formas de fazer essa linearização, né? Mas fazendo dessa maneira que está apresentada aqui, definindo adequadamente os valores de SC e de SP, nós podemos, usando essa formulação, retornar à equação anterior que derivamos, e aí vai ocorrer uma pequena mudança na definição dos termos B e AP. O termo AP agora ele passa a ter a parcela relativa à linearização do termo fonte, o termo linear, que é esse menos SP vezes ΔX, e o termo B agora tem apenas a parcela constante do termo fonte. No seu livro sobre o método de volumes finitos, Patankar conseguiu traduzir aquelas diretrizes que observamos antes, relativas aos princípios básicos da discretização para a obtenção de soluções realistas, em 4 regras básicas. A primeira delas ele denominou de consistência nas faces dos volumes de controle. O que se quer dizer com isso? Se, por exemplo, temos 2 elementos de volume que compartilham uma face, quando formos estabelecer os princípios de conservação para o elemento de volume à esquerda e para o elemento de volume à direita dessa face, na hora de calcularmos os fluxos nessa face, para um elemento ou para o outro, para um volume de controle ou para o outro, nós devemos utilizar a mesma expressão para o cálculo do fluxo nessa interface. Então, isso garante que nós estamos utilizando uma formulação consistente. Nós vamos exemplificar essa consistência no próximo slide, considerando um problema de transferência de calor. A conceituação dessa consistência nas faces dos volumes de controle para efeito do cálculo dos fluxos é especificado, é ilustrado esquematicamente nesse slide. Aqui nós temos um gráfico de variação da temperatura com a posição X, e aqui nós temos a localização dos pontos nodais com seus respectivos valores de temperatura. Imagine que quiséssemos determinar o fluxo de calor nessa face E. Esse fluxo de calor é necessário quando vamos fazer o balanço de energia para o elemento de volume que está à esquerda dessa face, e este cálculo também de fluxo é necessário
para o balanço de energia do elemento de volume, ou do volume de controle que está à direita dessa face. Imaginemos que nós vamos propor uma formulação utilizando uma equação de segundo grau para descrever a variação de temperatura entre os pontos nodais. Então, observe que para a face E, que está representada aqui, quando estivéssemos fazendo o balanço para o volume de controle da esquerda, nós utilizaríamos esses 3 pontos nodais para ajustarmos a função. Nesse caso, essa equação, o valor da tangente aqui neste ponto representaria o gradiente da temperatura, que multiplicado pela condutividade nessa face nos forneceria o fluxo de calor. Então, observe que nesse caso, o gradiente é expresso pela inclinação dessa linha reta, que é a tangente à curva nesse ponto. Então, utilizaríamos um fluxo de calor associado a esse gradiente de temperatura para o balanço de energia do volume de controle à esquerda. Para o volume de controle à direita, usaríamos esses 3 pontos nodais para ajustarmos uma função de segundo grau para o cálculo do gradiente. Observem que agora, com esse novo ajuste, que é essa curva vermelha, na face E, a tangente à curva seria essa que está representada aqui por essa linha, com uma inclinação diferente da linha azul. Consequentemente, ao calcularmos o fluxo de calor para utilizarmos no balanço do volume de controle que está à direita dessa face, nós utilizaríamos agora um fluxo de calor associado a esse gradiente e a condutividade térmica nesse ponto, e, consequentemente, o que teríamos? Teríamos valores de fluxo diferentes para essa face, no balanço de energia para o volume de controle à esquerda e no balanço de energia para o volume de controle à direita. Consequentemente, nós não estaríamos respeitando essa consistência nas faces dos volumes de controle. O que aconteceria como resultado disso é que nós teríamos ao longo dessa interface um sumidouro ou um gerador de energia, dependendo dos valores dos fluxos que estivéssemos utilizando num balanço de energia e em outro. Isso certamente levaria à obtenção de uma solução irreal. Isso deve ser evitado. A formulação, a maneira que desenvolveremos aqui nos capítulos a seguir, sempre vai garantir essa consistência nas faces dos volumes de controle. Ainda relativo a essa parte de consistência nas faces dos volumes de controle, nós lidamos no slide anterior com o aspecto associado ao gradiente da temperatura. Nós temos que ter cuidado também na formulação da condutividade térmica. É muito comum na interface se estimar a condutividade térmica usando a temperatura do ponto nodal que está dentro daquele respectivo volume de controle. Então, imagine que estivéssemos calculando, usando uma formulação linear para o gradiente, mas na face da esquerda, na face W, utilizássemos o valor da condutividade térmica, utilizando a temperatura no ponto nodal P. Na face da direita, nós utilizaríamos, por exemplo, a condutividade térmica variada na temperatura do ponto nodal E. Se a condutividade variar com a temperatura, vocês observem que nós vamos estar calculando o mesmo fluxo de calor na interface E para os 2 volumes de controle à esquerda e à direita e utilizaríamos valores de condutividade térmicas diferentes, consequentemente fluxos de calor diferentes. Então, na formulação da variação da condutividade térmica, temos que ter o cuidado, é lógico que esse cuidado ele se faz necessário quando a condutividade térmica varia com a temperatura, que é uma situação bastante comum. Então, essa formulação deve também permitir que o valor de condutividade térmica usado seja consistente nos balanços dos 2 volumes de controle, para que possamos garantir a consistência nas faces dos volumes de controle. A segunda regra básica é que todos os coeficientes que aparecem na equação de discretização do ponto P e de seus vizinhos, eles devem ser positivos. Na realidade, o critério diz que todos esses coeficientes eles devem ter o mesmo sinal. A opção que foi adotada no livro do Patankar e que nós utilizaremos aqui também é de formular a nossa discretização de forma a garantir que todos esses coeficientes, que são os coeficientes que serão multiplicados pelas temperaturas, eles devem ser positivos. Por que que isso é verdadeiro?
Se nós examinarmos, por exemplo, variação de alguma grandeza numa variável dependente φ, por exemplo, temperatura, né? E lembrar que na nossa equação de conservação nós estamos considerando os processos, os mecanismos envolvidos apenas de difusão e convecção, é fácil a gente perceber que um aumento na temperatura, por exemplo, no nó TE, ela deve provocar um aumento na temperatura em TP. Então, para isso ocorrer, o sinal desses coeficientes TE e TP, eles devem ter o mesmo sinal, né? De preferência aqui arbitramos que esse sinal seja positivo. Então isso faz parte também do realismo físico. O sinal de todos os coeficientes que aparecem nas equações de conservação, eles devem ser o mesmo. A nossa opção aqui é que todos eles sejam positivos. Um outro ponto para garantir o realismo físico da solução é, quando linearizamos o termo fonte, é garantir que o termo da linearização que vai ficar em função da temperatura tenha valor negativo, ou seja, que a inclinação do termo fonte em função da temperatura seja negativa. A razão disso qual que é? Voltando à equação de discretização que obtivemos, considerando a linearização do termo fonte, nós constatamos que a E, a W, eles necessariamente vão ser valores positivos, porque a condutividade e os espaçamentos entre os pontos nodais eles são grandezas positivas, mas nós observamos que o valor do coeficiente para o ponto P ele vai ser resultado de AE mais AW menos SP multiplicado por ΔX. Então, é fácil de observar que se linearizamos esse termo fonte, o SP for um número positivo, há um risco desse coeficiente AP ficar negativo e isso vai infringir a segunda regra que propusemos anteriormente. Então, na hora de fazer a discretização, a linearização do termo fonte, nós temos que ter o cuidado desse valor de SP ser sempre um número menor que ou igual a zero. Então, garantindo isso, nós vamos garantir que o coeficiente AP vai ser sempre maior do que zero e que não estaremos burlando a segunda regra. Então, isso é feito sempre para garantir essa condição. Nós já afirmamos antes, e isso vai ser verdade, se linearizamos e utilizarmos um valor de SP maior do que zero, isso pode levar à instabilidade na solução e também à obtenção de soluções que sejam fisicamente reais. E é isso uma das coisas que estamos querendo evitar. A quarta e última regra, ela especifica que o coeficiente AP deve ser igual à soma dos coeficientes dos pontos nodais vizinhos. Essa regra se aplica em condições onde não há geração positiva nem negativa associada ao princípio de conservação que estamos considerando. Isso é fácil da gente entender por quê. É porque se não tivermos o termo fonte, todas as parcelas que aparecem na equação, elas envolvem apenas derivadas da variável dependente. Isso significa dizer que uma solução φ para essa variável dependente, ou para a variação dela ao longo do interior do domínio, se ela for uma solução, o valor de φ acrescido de uma constante também deve ser uma solução, porque a hora que fizermos a derivada, esse valor da constante c na derivada ele vai se anular, e para isso ser satisfeito, nós temos que satisfazer esse critério, que o valor do coeficiente no ponto P tem que ser igual ao somatório dos coeficientes dos pontos vizinhos. Isso é fácil da gente constatar que a formulação que apresentamos anteriormente satisfaz esse critério, desde que não haja a presença de um termo fonte. Se houver esse termo fonte, o que precisamos fazer é respeitar aquele critério do termo de linearização ser negativo, mas essa regra aqui não necessariamente vai ser satisfeita. Então, aqui temos um sumário de quais são as etapas envolvidas na solução das equações da termofluidodinâmica computacional. Então, o ponto inicial é nós derivarmos as equações diferenciais de conservação, e aí esse número de equações e quais serão as equações diferenciais vai depender da nossa formulação para o problema, pode envolver conservação de energia, conservação de quantidade de movimento global de massa das parcelas ou das grandezas de turbulência. Então, uma vez feito isso, nós vamos especificar as condições de contorno, fazer a discretização geométrica do domínio,
reescrever as equações de conservação, que são equações diferenciais espaciais, e expressá-las através de um sistema de equações algébricas, resolver essas equações algébricas e obter uma solução aproximada para as grandezas que nós estamos modelando. Aqui é importante salientar que, na hora de fazer a discretização, se, por exemplo, discretizarmos o nosso domínio em 10.000 elementos de volume ou 10.000 posições nodais, nós teremos para cada princípio de conservação 10.000 equações. Então, imaginemos que estejamos resolvendo um sistema que envolva o escoamento de um fluido em regime laminar tridimensional. Então, nós teremos que respeitar conservação global de massa, conservação de quantidade de movimento nas 3 direções ortogonais. Então, nós temos 4 equações de conservação, 10.000 elementos de volume, o que significa dizer que nós teremos 40.000 incógnitas. Então, nós vamos resolver esse sistema composto por essas 40.000 incógnitas. Isso normalmente é feito utilizando uma técnica que envolve processo iterativo. Então, nós temos aqui uma maneira de resolver esse sistema de equações e, depois de obtenção de uma solução convergida, é sempre uma solução aproximada que temos, né, que vão fornecer, então, os valores da grandeza ou das grandezas que estamos modelando. Nessa parte aqui é importante lembrarmos que, como foi mencionado anteriormente, quanto mais refinada for a malha, quanto mais fina for a discretização que desenvolvermos, a tendência é que a solução aproximada seja cada vez mais acurada, seja próxima do que seria uma solução analítica ou a solução real para o problema. Então, é sempre importante, na hora da discretização, testarmos diferentes tipos de malha para garantirmos que obtemos uma solução que não vai ser alterada significativamente se fizermos refinamentos sucessivos da malha. Esse slide apresenta um sumário do que vamos desenvolver até o restante desse curso. Na próxima etapa, nós trabalharemos apenas com a parcela de condução e o termo fonte, considerando, de um modo geral, só a difusão. Consideraremos inicialmente estados estacionários e, posteriormente, estado transiente. No capítulo a seguir, lidaremos com condução ainda, mas introduziremos o efeito da mudança de fase. Nós consideraremos solidificação, porque é uma mudança de fase extremamente relevante para nós metalurgistas. A formulação que apresentaremos aqui é que normalmente é utilizada quando vamos desenvolver modelos para controle, por exemplo, de máquinas de lingotamento contínuo. Depois, na próxima etapa, nós introduziremos o termo de convecção. Então, trabalharemos com difusão e convecção simultaneamente, veremos as dificuldades que essa implementação da convecção traz. Posteriormente, nos dedicaremos a ver formas de determinação dos perfis de velocidade, as diferentes abordagens que são utilizadas com esse objetivo. A seguir, introduziremos os modelos de turbulência, a forma tradicional de incorporar a turbulência na determinação dos perfis de velocidade. Faremos um tratamento da solidificação, mas agora acoplado com a mudança de fase e escoamento. E, finalmente, nós fecharemos este curso com alguns exemplos de aplicação de modelagem da termofluidodinâmica, de uma forma geral na engenharia e especificamente com alguns exemplos de trabalhos que foram desenvolvidos aqui no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais.